A história do homem que enfrentou Deus. A impressionante saga de Jacó é uma das narrativas mais fascinantes presentes nas páginas da Bíblia. Essa história vai além de uma simples crônica de desafios, enganos e buscas pessoais. Ela também oferece uma profunda reflexão sobre a essência da fé, a luta humana e a transformação espiritual. A trajetória de Jacó funciona como um reflexo de nossas próprias jornadas, mostrando como os momentos de maior dificuldade podem se transformar em alicerces para um verdadeiro encontro com o divino. Desde seu nascimento, marcado pela previsão de uma vida de rivalidades, até a emblemática luta na escuridão da noite, onde ele não apenas enfrenta um oponente físico, mas também a própria essência de sua alma. Se você aprecia esse tipo de conteúdo sobre os ensinamentos bíblicos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Jacó é mencionado pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 25, quando Rebeca, sua mãe, estava grávida dele e de seu irmão gêmeo, Esaú. Ela perguntou a Deus por que seus filhos estavam lutando em seu ventre, e Deus respondeu que a rivalidade entre eles era um prenúncio das duas nações que deles viriam. Jacó seria o ancestral de Israel e Esaú, de Edom. Conforme Gênesis 36, Esaú, o irmão mais velho, acabaria servindo Jacó, o irmão mais novo, como previsto em Gênesis 25, 23. Gênesis 25 narra a linhagem de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e este, até seus 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua esposa, pois ela era estéril. O Senhor ouviu sua oração e Rebeca concebeu. Contudo, os bebês se agitavam dentro dela, e ela perguntou: "Por que isso está acontecendo comigo?" Então ela buscou o Senhor, que respondeu: "Duas nações estão em seu ventre, e dois povos se separarão de dentro de você. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Quando chegou o momento do parto, ela deu à luz gêmeos. O primeiro a nascer era avermelhado, e todo o seu corpo era peludo. Então o chamaram de Esaú. Em seguida, nasceu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e ele foi chamado de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem do campo, enquanto Jacó preferia ficar em casa entre as tendas. Isaque, que apreciava a caça selvagem, amava Esaú, mas Rebeca tinha um carinho especial por Jacó. Certa vez, enquanto Jacó cozinhava um ensopado, Esaú chegou faminto do campo e disse: "Rápido, deixe-me comer um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto." Por isso, ele também ficou conhecido como Edom. O caráter de Jacó é frequentemente associado ao engano e à trapaça na Bíblia, desde seu nascimento até sua luta com Deus em Gênesis 32, 24 ao 29. Os enganos mais notáveis de Jacó foram contra seu irmão Esaú, em troca do direito de primogenitura, que lhe garantia uma porção dobrada da herança de seu pai, Isaque. Jacó ofereceu ao irmão faminto uma tigela de sopa, como descrito em Gênesis 25, 29 ao 34. Mais uma vez, enquanto Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto do campo e disse: "Rápido, deixe-me comer um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto." Por isso, ele também foi chamado de Edom. Jacó respondeu: "Primeiro, venda-me seu direito de primogenitura." Esaú disse: "Veja, estou prestes a morrer. De que me serve o direito de primogenitura?" Mas Jacó insistiu: "Jure-me primeiro." Então Esaú jurou, vendendo a Jacó seu direito de primogenitura. Jacó então deu a Esaú um pedaço de pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Além disso, Jacó privou Esaú da bênção de seu pai, a qual Esaú tinha direito de receber, conforme Gênesis 27, 1 ao 29. Quando Isaque ficou idoso e sua visão estava tão fraca que ele mal podia ver, ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse: "Meu filho." Esaú respondeu: "Aqui estou eu." Isaque disse: "Agora sou um homem velho e não sei o dia da minha morte. Então pegue suas armas, sua aljava e seu arco, e vá ao campo caçar alguma caça para mim. Prepare o tipo de comida saborosa que eu gosto e traga para que eu coma.
para que eu possa lhe dar minha bênção antes de morrer. Rebeca estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú. Assim que Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó: Ouça, ouvi seu pai conversando com seu irmão Esaú, dizendo: Traga-me uma caça e prepare uma comida saborosa para que eu coma e lhe dê minha bênção na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça o que eu disser. Vá ao rebanho e traga 2 cabritos para que eu possa preparar uma comida saborosa para seu pai, do jeito que ele gosta. Depois leve para que ele coma e lhe dê sua bênção. Antes de morrer, Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: Mas meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, ele pensará que estou tentando enganá-lo e trará uma maldição sobre mim em vez de uma bênção. Sua mãe disse: Que a maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, pegou os cabritos e os levou para sua mãe. Ela preparou uma comida saborosa do jeito que seu pai gostava. Rebeca, então, pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que ela tinha em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Ela também cobriu suas mãos e a parte lisa de seu pescoço com peles de cabra. Depois, entregou a Jacó a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi até seu pai e disse: Meu pai. Sim, meu filho, ele respondeu. Quem é? Jacó respondeu ao pai: Eu sou Esaú, seu primogênito. Fiz como você pediu. Por favor, sente-se e coma um pouco da minha caça, para que você possa me dar sua bênção. Isaque perguntou: Como você encontrou a caça tão rápido, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, me concedeu sucesso. Então Isaque disse: Aproxime-se para que eu possa tocar em você, meu filho, e verificar se você realmente é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de seu pai Isaque, que o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. Ele não o reconheceu, pois suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. Então ele começou a abençoá-lo. Você é realmente meu filho Esaú? Isaque perguntou. Sou sim, respondeu Jacó. Então Isaque disse: Meu filho, traga-me um pouco da caça para que eu coma, e assim possa lhe dar minha bênção. Jacó trouxe a comida para seu pai, que comeu. Ele também lhe ofereceu vinho, e Isaque bebeu. Em seguida, Isaque disse: Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o aroma das roupas de Jacó, ele o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o perfume de um campo abençoado pelo Senhor. Que Deus lhe conceda as riquezas dos céus e da terra, com fartura de grãos e vinho novo. Que as nações te sirvam, e que os povos se curvem diante de você. Seja Senhor sobre seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se inclinem perante você. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem, e abençoados sejam os que te abençoarem. Essa bênção fez com que Esaú quisesse matar seu irmão mais novo, forçando Jacó a fugir. No caminho para a terra de sua mãe, Jacó teve uma visão de anjos e uma escada que chegava ao céu. Quando chegou a Harã, Jacó encontrou seu tio Labão, que logo se mostrou seu igual em astúcia. Gênesis 29. Jacó continuou sua jornada até a terra dos povos do Oriente, perto de Harã. Ao olhar ao redor, ele viu um poço no campo, ao lado do qual 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados. Como os rebanhos eram abastecidos daquele poço, uma grande pedra cobria sua boca. Quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra para longe, davam água às ovelhas e depois colocavam a pedra de volta em seu lugar. Jacó perguntou para os pastores: Meus irmãos, de onde vocês são? Eles responderam: Somos de Harã. Ele então perguntou: Vocês conhecem Labão, neto de Naor, irmão de Abraão? E eles responderam: Sim, conhecemos. Jacó perguntou: Ele está bem? E eles disseram: Sim, ele está bem. Veja, sua filha Raquel está vindo com as ovelhas. Jacó disse: Ainda é cedo, o sol está alto. Não é hora de reunir os rebanhos para a noite. Deem água às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles disseram: Não podemos fazer isso até que todos os rebanhos estejam reunidos e a pedra seja removida da boca do poço. Só então poderemos dar água às ovelhas. Enquanto Jacó ainda conversava com eles, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Ao ver Raquel, filha de Labão, e as ovelhas de seu tio,
Jacó se apressou, removeu a pedra da boca do poço e deu água ao rebanho de Labão. Em seguida, Jacó beijou Raquel em saudação e, emocionado, levantou a voz e chorou. Jacó explicou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca, e ela correu para contar a novidade ao pai. Quando Labão soube da chegada de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, abraçou-o, beijou-o e o levou para sua casa. Jacó então contou a Labão tudo o que havia acontecido. Labão disse a ele: "Você é do meu sangue e da minha carne." E Jacó ficou na casa de Labão por 1 mês. Depois disso, Labão disse a Jacó: "Só porque você é meu parente, deveria trabalhar para mim de graça? Diga-me, qual será o seu salário?" Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram delicados, mas Raquel era bonita em forma e aparência. Jacó amava Raquel e, por isso, propôs a Labão: "Eu trabalharei para você como um empregado por 7 anos, em troca do direito de me casar com Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "É melhor que eu a dê a você do que a outro homem. Fique e trabalhe para mim." Assim, Jacó serviu a Labão por 7 anos para ganhar o direito de se casar com Raquel. No entanto, esses anos pareceram passar como poucos dias para ele devido ao seu profundo amor por ela. Finalmente, Jacó pediu a Labão: "Dê-me minha esposa, pois meu tempo de serviço está completo, para que eu possa tomá-la como minha esposa." Labão então reuniu todos os homens do local e preparou uma festa de casamento com vinho. Mas à noite, Labão trouxe Lia, sua filha mais velha, para Jacó, e Jacó consumou o casamento com ela. Labão também deu Zilpa, sua serva, para Lia como serva. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, percebeu que estava com Lia. Ele questionou Labão: "O que você fez comigo? Eu trabalhei por 7 anos por Raquel. Por que você me enganou e me tratou dessa forma?" Labão respondeu: "Não é costume em nossa terra casar a filha mais nova antes da mais velha. Termine a semana do casamento com Lia, e então também lhe daremos Raquel. Em troca, você trabalhará para mim por mais 7 anos." Jacó aceitou a proposta e completou a semana de casamento com Lia. Após isso, Labão lhe deu Raquel como esposa e também deu Bila, sua serva, para Raquel. Jacó então consumou o casamento com Raquel e a amava mais do que Lia. Apesar de seus sentimentos por Raquel, ele trabalhou para Labão por mais 7 anos. Apesar de ter sido enganado ao casar-se com Lia, Jacó perseverou e conseguiu finalmente se casar com Raquel, a mulher que amava. Durante o tempo que trabalhou para Labão, Jacó também conseguiu adquirir uma boa parte do rebanho de seu tio, com a proteção de Deus e sua própria habilidade. Eventualmente, Deus ordenou a Jacó que retornasse à terra de seu pai. Isso, no entanto, significava que Jacó teria que enfrentar Esaú. A raiva de seu irmão ainda estaria viva após todos esses anos? A história de Jacó revela que sua vida foi cheia de altos e baixos. Apesar da promessa divina de que dele surgiriam não apenas uma grande nação, mas várias, Jacó era um homem cheio de medo e ansiedade. Ele estava prestes a encontrar Esaú, que havia jurado matá-lo. Em um momento decisivo de sua vida, todos os esforços e medos de Jacó estavam prestes a se concretizar. Jacó havia fugido de Labão furioso apenas para enfrentar seu irmão igualmente furioso, ansioso por sua própria segurança. Jacó preparou uma oferta de presentes e enviou uma caravana através do rio Jaboque, com suas esposas e filhos, na esperança de apaziguar seu irmão. Ele estava esgotado, despojado de todos os seus bens materiais e enfrentando a morte certa. Na verdade, ele não tinha controle sobre seu destino. À beira do rio Jaboque, ele caiu em um sono profundo, com Labão atrás dele e Esaú à sua frente. Exausto demais para lutar, foi então que sua verdadeira luta começou. Fugir da sua complicada história familiar já havia sido desafiador. Lutar com Deus era uma questão completamente diferente. Naquela noite, Jacó foi visitado por uma figura angelical. Gênesis 33, 22. Ele se levantou, reuniu suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos e cruzou o val do Jaboque. Depois de enviar todos para o outro lado do rio, ele também mandou seus bens. Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Jacó havia lutado durante toda a sua vida. Desde o momento do seu nascimento, ele estava em conflito com Esaú. Mais tarde, ele também teve desentendimentos com Labão. Porém, pouco antes de encontrar Esaú, Jacó enfrentou o momento mais difícil de sua vida.
Aquele que antes havia agarrado o calcanhar do irmão, agora estava agarrado à manifestação física de Deus. Quando o homem percebeu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação do quadril de Jacó, torcendo-o enquanto lutavam. O homem então disse: "Deixe-me ir, pois já é dia." Mas Jacó respondeu: "Não te deixarei ir, a menos que me abençoes." O homem perguntou: "Qual é o seu nome?" Jacó respondeu. Então o homem declarou: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e triunfou." Jacó perguntou: "Por favor, diga-me o seu nome." Mas ele respondeu: "Por que você quer saber meu nome?" E o abençoou ali mesmo. Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: "É porque vi Deus face a face, e ainda assim minha vida foi poupada." Quando o sol nasceu, Jacó passou por Peniel, mancando devido ao quadril ferido. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o tendão preso à articulação do quadril. Vale notar que até os 79 anos, Jacó provavelmente não teria a força física para enfrentar um anjo. Embora não haja motivo para duvidar do confronto físico, o foco não deve ser confundido. Quando o texto menciona que o oponente de Jacó não conseguiu vencê-lo, não está sugerindo que Jacó dominou fisicamente o homem. A facilidade com que o homem inflige dano a Jacó indica que qualquer incapacidade deve estar no plano espiritual, não no físico. Se o lutador não consegue vencer Jacó espiritualmente, é porque Jacó se recusa a ceder. O ponto crucial acontece quando Jacó diz ao estranho que não o deixará ir sem garantias da ajuda divina. Este momento mostra a disposição de Jacó de negociar questões fundamentais. A mudança ocorre quando Jacó informa ao estranho que não o deixará ir sem essas garantias, o que indica sua disposição para aceitar as exigências de Deus. A perseverança de Jacó agora trabalha a seu favor. Ele está determinado a ir até o fim, e a bênção se manifesta através da mudança de seu nome. Para Jacó, essa mudança é significativa, pois seu nome passou a refletir seu caráter. Na história, uma mudança de nome simboliza uma transformação de caráter. Mudar o nome de alguém era uma forma de exercer autoridade sobre essa pessoa. Jacó aceita a mudança de nome, o que é equivalente a aceitar uma mudança de caráter. Nesse caso, o novo nome representa a transformação das forças tradicionais que marcaram a vida de Jacó. A perseverança de Jacó lhe trouxe sucesso em suas interações com as pessoas e agora é responsável por sua vitória na luta com Deus. Não porque Deus se entregou, mas porque Jacó fez isso. Como é comum com Deus, muitas vezes é necessário primeiro perder para depois ganhar. O pedido de Jacó pelo nome do lutador pode ser visto como uma última tentativa de manter o controle, mas o lutador se recusa a revelar sua identidade. Quem é exatamente esse estranho? Ao longo do episódio, o narrador o descreve apenas como um homem. No final, como Elohim, o homem fere o quadril de Jacó, mas ele se recusa a soltá-lo até que seja abençoado. Jacó percebeu que estava lutando com Deus e não o deixaria ir sem receber uma bênção. O local da luta é denominado Peniel, que significa face de Deus em hebraico. As lições da luta de Jacó com Deus são significativas. Primeiro, precisamos de perdão, que só pode ser concedido pela misericórdia divina. Jacó reconhecia sua responsabilidade pelo que fez a Esaú e estava ciente disso. Ele havia confiado em sua própria astúcia até aquele ponto, mas agora se via sem saber o que o futuro reservava. Sua sobrevivência dependia do perdão de seu irmão por seus erros. Embora Jacó não pudesse controlar o coração de Esaú, havia alguém que podia. Assim, Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Gênesis 32:4. Era o momento de Jacó entender que não podia mais confiar apenas em sua própria força. Ele não tinha controle sobre o perdão necessário para sua sobrevivência. Se desejamos seguir a Deus, primeiro precisamos reconhecer nossas falhas e fraquezas. Somente a misericórdia de Deus pode nos perdoar, e somente sua graça pode nos levar para além das dificuldades. Em segundo lugar, Deus valoriza a perseverança, especialmente em nossa busca por Ele. Quando o homem viu que não conseguia dominar Jacó, tocou a articulação do quadril de Jacó, fazendo com que seu quadril fosse deslocado durante a luta. O homem então disse: "Deixe-me ir, pois já é dia." Mas Jacó respondeu: "Não te deixarei ir, a menos que me abençoes." Gênesis 32, 25 ao 26.
Jacó possuía duas características admiráveis, uma delas sendo sua sensibilidade espiritual. Isso foi evidente quando ele fugiu de seu irmão e viu a escada para o céu, e novamente quando seguiu a ordem de Deus para retornar à sua terra natal. Sua perseverança também é mostrada em sua busca por Raquel e em sua paciência ao servir Labão para conquistar sua mão em casamento. Em sua luta com o homem misterioso, Jacó demonstrou essas qualidades. Ele reconheceu que estava lutando com Deus e não desistiu até receber uma bênção. O que tornou isso ainda mais significativo foram as ramificações morais que ele enfrentava. Embora não merecesse a bênção, estava disposto a aceitar qualquer julgamento ou consequência. As consequências não foram pequenas. A luta deixou Jacó mancando, mas ele obteve sua bênção. Por último, nossa identidade está em Cristo. E ele lhe disse: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Jacó." E ele disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus e com os homens e venceu." Gênesis 32, 27 ao 28. Jacó veio de uma família notável. Ele era descendente daqueles que se multiplicariam em muitas nações. Por meio da fé de seu avô, ele herdou uma parte da inveja de sua avó Sara, um pouco do senso de humor perspicaz de sua mãe e uma parcela da lealdade de seu pai. Ao nascer, foi nomeado suplantador e viveu de acordo com esse nome. Nos seus primeiros anos, Jacó demonstrava um comportamento egoísta. Embora seu amor por Raquel e sua lealdade à família dela o transformassem parcialmente, foi em sua luta com Deus que ele alcançou um ponto decisivo. Jacó foi renomeado como Israel, o príncipe de Deus. Mas o que significa ter um novo nome? Significa adotar uma nova identidade. Ao longo da Bíblia, Deus realiza isso inúmeras vezes. Todo novo crente experimenta um tratamento semelhante de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. À medida que avançamos na leitura de Gênesis, notamos que o nome de Jacó alterna entre o antigo e o novo ao longo de sua vida. Deus lembra Jacó de seu novo nome mais uma vez em Gênesis 35:10. Isso acontece com frequência conosco. Deus nos chama de seus amados, uma nova criação nele, mas muitas vezes esquecemos quem realmente somos. Precisamos nos apegar à nossa nova identidade. Após lutarmos com Deus, podemos errar e perder a noção de quem somos, mas sempre podemos retornar ao propósito que Deus nos destinou. Deus deseja que o conheçamos intimamente, e Jacó pediu: "Por favor, diga-me seu nome." Deus respondeu: "Por que perguntas pelo meu nome?" E ali o abençoou. Gênesis 32:29. Jacó reconheceu quem era Deus. Ele sabia que Deus era o Deus de seu pai e avô. No entanto, o Deus com quem Jacó lutou junto ao Jaboque era Deus na forma de homem. Durante a luta, Deus tornou-se o Deus do coração de Jacó. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas nunca experimentaram um encontro genuíno e transformador com Ele. Compreender o que Deus fez pelos outros não é o mesmo que entender o que Ele fez por nós. Deus está muito mais preocupado com o estado de nossos corações do que com o sucesso aparente na vida justa. Passar tempo com Deus é a única maneira de estabelecer um relacionamento verdadeiro com Ele, seja lendo a Bíblia, orando ou adorando com total foco em sua presença. O maior obstáculo para passar tempo com Deus muitas vezes somos nós mesmos, com nossas prioridades misturadas. Eu percebo que começar meu dia dedicando tempo à palavra de Deus, ou em oração, torna o restante do dia mais calmo. Embora os eventos do dia não mudem, minha atitude muda porque a paz de Deus está comigo. A proximidade com Deus exige humildade. O sol estava nascendo sobre ele quando passou por Peniel e ele mancava por causa de seu quadril. Gênesis 32:31. Essa limitação física simbolizava sua nova humildade. Para o orgulhoso, autossuficiente e rápido no raciocínio Jacó, a humildade é descrita por Merriam-Webster como a ausência de orgulho ou arrogância. No mundo de hoje, a humildade pode parecer contracultural e anti-sucesso. No reino de Deus, contudo, nos tornamos pessoas melhores ao deixar de lado nosso orgulho e confiar nele. Deus humilhou várias figuras bíblicas, incluindo Jacó. Histórias semelhantes podem ser vistas na conversão de Simão Pedro e na transformação de Saulo em Paulo. Na verdade, Paulo mais tarde escreveria sobre um espinho na carne,
para impedi-lo de se tornar arrogante. Por causa dessas revelações tão grandiosas, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor para removê-lo, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Ninguém gostaria de passar pela vida com uma deficiência ou doença para manter a humildade. No entanto, Deus sabe o que precisamos, e a nossa dependência dele, em vez de em nós mesmos, é nossa maior força. O sol estava nascendo sobre Jacó enquanto ele mancava. Ele havia adquirido uma nova limitação, mas também uma nova identidade, um novo nome e uma nova intimidade com Deus. Deus deseja te abençoar. Quando Deus nos faz lutar com Ele por algumas bênçãos, não é porque Ele está hesitante em nos abençoar. Embora isso possa parecer o caso inicialmente, é porque Ele tem mais bênçãos para nós na luta do que na ausência dela. Lembre-se de que Deus buscou Jacó para essa luta. Deus foi o catalisador. Quando Deus apareceu, Jacó estava consumido pela ansiedade sobre Esaú e seu exército que se aproximava. A luta tirou Jacó de seu estado de medo e o forçou a focar em Deus. É possível que Jacó não quisesse ou sequer pensasse que precisasse desse foco forçado no início. Eu não ficaria surpreso se Jacó tivesse orado no começo. Deus, você poderia se livrar desse homem? Isso é exatamente o que eu não preciso agora. No entanto, ele descobriu que a luta era um meio para receber a bênção de Deus. O mesmo pode ser dito sobre nós. Continue lutando. O que você realmente precisa de Deus agora? Não deixe Deus ir até que Ele o abençoe. Em meio à angústia, medo e incerteza, Deus estará com você, embora possa não encontrá-lo da maneira que você espera ou deseja. Seu maior aliado pode parecer ser seu oponente a princípio, desafiando você a lutar com ele. Se for o caso, tenha Jacó em mente. Há muitos benefícios em lutar. Você pode não precisar de palavras suaves de conforto, não precisar de tempo sozinho com seus pensamentos, não precisar de sono e talvez nem mesmo de um quadril saudável. O que você realmente precisa é do favor de Deus. Quando Deus te convida a lutar com Ele em oração, é um convite para receber sua bênção. Mantenha-se firme com Ele e não desista. Não o deixe ir até que Ele o abençoe. Deus ama abençoar a fé persistente, e você será transformado como resultado disso. Assim como Jacó, hoje podemos estabelecer um relacionamento com Cristo ao confessar nossos pecados e reconhecer Deus como nosso Salvador e Redentor. Deus pode nos conceder uma nova vida como seus filhos ao admitirmos nossa fragilidade diante dele. Podemos então entrar em uma relação eterna com ele, repleta de suas bênçãos e promessas maravilhosas para nossas vidas. Através de seu novo nome, Israel, Jacó vivenciou uma nova identidade. Da mesma forma, quando encontramos Cristo, passamos por uma transformação profunda. Tudo muda, nossas vidas, pensamentos e ações. Podemos também aprender com a história de Jacó que as pessoas na Bíblia enfrentaram Deus de maneiras que não eram apenas físicas. Não há problema em ter dúvidas e desejar entender mais sobre a Bíblia. A fé cristã não é cega, mas fundamentada na forma como Deus nos tem providenciado no passado. Podemos lutar com Ele e ainda assim sair com uma nova identidade e bênçãos, apesar da luta. Lembre-se do que Deus fez quando lutou com Jacó. Jacó passou a noite ansioso pela chegada de Esaú, aterrorizado e desesperado, mas saiu da noite com a bênção de Deus e uma fé renovada. Todas as nossas lutas fundamentadas na fé com Deus nos levam à paz. Quando precisamos do conforto de Deus, às vezes Ele o envia de maneiras inesperadas e até indesejadas. Se necessário, Deus nos fará mancar para fortalecer nossa fé. Deus até mesmo causou um ferimento incapacitante em Jacó, o que o deixou mais vulnerável a Esaú e forçou sua fé a se apoiar mais completamente em Deus do que em si mesmo. Se necessário, Deus nos fará mancar para fortalecer nossa fé. No fim das contas, a identidade de Jacó foi transformada como resultado de sua luta com Deus. Ele não seria mais lembrado como alguém que obteve a bênção por meio de engano. Desta vez,
Ele recebeu a bênção de Deus porque prevaleceu com Deus através da fé. A luta revelou-se um presente profundamente gracioso de restauração, semelhante ao presente que Jesus ofereceu a Pedro, permitindo-lhe afirmar seu amor por Jesus tantas vezes quanto o havia negado. Então, quando estavam com eles, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Ele perguntou novamente: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: Senhor, você sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Jesus então disse: Cuide das minhas ovelhas. João 21, 15 ao 17. Deus ficou satisfeito com a fé persistente de Jacó e atendeu ao seu pedido. Hebreus 11, 6. Quando Deus nos convoca para lutar com Ele, sempre há mais acontecendo do que imaginamos. E Deus sempre usa essas experiências para nos transformar para melhor. Celebramos riqueza, poder, força, confiança, prestígio e vitória na sociedade moderna. No entanto, desdenhamos e tememos fraqueza, fracasso e dúvida, mesmo reconhecendo que vulnerabilidade, medo e desânimo são aspectos normais da vida. Frequentemente interpretamos esses sentimentos como sinais de fracasso ou até de falta de fé. Além disso, sabemos que o otimismo ingênuo e os elogios excessivos ao glamour e ao sucesso frequentemente levam ao descontentamento e ao desespero. Na vida real, a maioria de nós inevitavelmente enfrentará o realismo frio e duro da existência. A história de Jacó nos traz de volta a essa realidade. Frederick Buechner, um dos autores cristãos mais influentes, descreve o encontro divino de Jacó no rio Jaboque como a magnífica derrota da alma humana nas mãos de Deus. Podemos facilmente identificar nossos próprios desafios na história de Jacó: medos, escuridão, solidão, vulnerabilidades, sentimentos de impotência, exaustão e dor incessante. Até o apóstolo Paulo experimentou desânimo e medo. Quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, fomos atribulados em tudo. Por fora havia lutas, por dentro temores. 2 Coríntios 7, 5. No entanto, Deus não deseja nos abandonar em meio às nossas provações, medos e batalhas. Nos conflitos da vida, aprendemos que Deus nos oferece um presente divino correspondente. Recebemos o poder de conversão e transformação através desse presente, assim como os dons da rendição, liberdade, resistência, fé e coragem. Finalmente, Jacó faz o que todos nós precisamos fazer. Ele confronta seus fracassos, fraquezas, pecados e tudo que o está ferindo, e se volta para Deus. Jacó lutou com Deus durante a noite inteira. Somente após se reconciliar com Deus e reconhecer que não poderia prosseguir sem ele recebeu a bênção divina. Gênesis 32, 29. Esse episódio marcante na vida de Jacó nos ensina que nossas vidas não foram projetadas para serem fáceis, especialmente quando decidimos confrontar Deus e sua vontade para nós. Como cristãos, apesar das nossas provações e tribulações, nossos esforços nunca são sem a presença de Deus. Sua bênção inevitavelmente segue a luta, que pode ser confusa e caótica às vezes. As verdadeiras experiências de crescimento sempre vêm acompanhadas de luta e dor. A luta de Jacó com Deus no Jaboque, naquela noite escura, nos lembra dessa verdade. Mesmo que possamos resistir a Deus e à sua vontade, Ele é realmente muito bom. Como cristãos, podemos lutar com Deus na solidão da noite, mas sua bênção chega ao amanhecer. Gênesis 33, 1 ao 12. Jacó olhou para cima e viu Esaú se aproximando com 400 homens. Então ele dividiu seus filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José por último. Ele próprio foi à frente e se curvou até o chão 7 vezes ao se aproximar de seu irmão. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, envolveu-o em um abraço caloroso e o beijou, e ambos choraram. Então Esaú olhou para as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são estes com você?" Jacó respondeu: "Estas são as crianças que Deus graciosamente deu ao seu servo." Então, as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram.
Em seguida, Lia e seus filhos fizeram o mesmo. Finalmente, José e Raquel se aproximaram e também se curvaram. Esaú perguntou: qual é o significado de todos esses rebanhos e manadas que encontrei? Para encontrar favor para os teus olhos, meu senhor, respondeu Jacó. Mas Esaú disse: eu já tenho o suficiente, meu irmão. Fique com o que é seu. Não, por favor, insistiu Jacó. Se eu encontrei favor em seus olhos, aceite este presente de mim, pois ver seu rosto é como ver o rosto de Deus. Agora que você me recebeu favoravelmente, por favor, aceite o presente que trouxe, pois Deus foi generoso comigo e eu tenho tudo o que preciso. E como Jacó insistiu, Esaú aceitou. Esaú então disse: vamos embora, eu te acompanharei. Mas Jacó respondeu: você sabe, meu senhor, que as crianças são frágeis e que devo cuidar dos rebanhos e manadas que estão amamentando. Se eles forem forçados a seguir apressadamente por apenas um dia, todos os rebanhos podem morrer. Por favor, deixe meu senhor ir adiante de seu servo, e eu irei lentamente no ritmo dos rebanhos e de acordo com a resistência das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú disse: por favor, deixe-me deixar alguns dos meus homens com você. Mas Jacó respondeu: por que fazer isso? Apenas deixe-me encontrar favor para os olhos do meu senhor. Então, Esaú partiu naquele dia em direção ao seu caminho para o mar, enquanto Jacó viajou do norte para o sul, construindo uma casa e abrigos para seu gado. Por isso, o lugar é chamado de Abrigos do Sul ou Barracas. Quando Jacó veio de Padã-Arã, chegou em segurança à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou em frente à cidade. Ele comprou um pedaço de terra dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, onde armou sua tenda. Lá, ele ergueu um altar e o nomeou de El Elohe Israel. Jacó encontrou seu irmão Esaú após a luta. Em vez de matá-lo, Esaú o recebeu com um abraço e lágrimas de alegria. Esaú havia se reconciliado com seu irmão e Jacó foi poupado da morte. Esaú não queria nenhuma das posses que Jacó lhe ofereceu, embora as tenha aceitado a pedido de Jacó. Ele apenas desejava estar em bons termos com seu irmão. O restante da história de Jacó não tem um final feliz. Ele acabaria perdendo sua amada esposa Raquel durante o parto, e seu filho favorito seria vendido como escravo após ser traído por seus irmãos mais velhos. A vida de Jacó terminaria em uma terra estrangeira. Apesar de tudo, Deus lembrou a Jacó que ele estava com ele e que suas promessas eram verdadeiras, mesmo que Jacó não conseguisse ver como elas se realizariam naquele momento. Se você achou este conteúdo valioso, considere se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Com quais partes da história de Jacó você se identifica? Ao refletir sobre sua luta, onde em sua vida você precisa pedir perdão? Você está buscando um relacionamento com Deus com tenacidade? Como pode se aproximar dele enquanto permanece humilde? Podemos crescer, encontrar mais paz e nos tornarmos o homem ou a mulher que Deus nos chamou para ser, ao aprendermos com as lições das histórias em sua palavra. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.